O Rio de Janeiro é a cidade mais emblemática do Brasil e eu posso quase garantir da América do Sul. Foi tempo que o Buenos Aires representava aí o centro, a centralidade da América do Sul em termos de turismo e cultura. E é sobre essa cidade incrível, o Rio de Janeiro, que a gente vai falar hoje aqui no nosso canal. A cidade partida, as origens do Rio contemporâneo. Fica comigo, a reflexão vai durar um poucos minutos, mas você vai aprender bastante coisa aqui comigo, tem certeza. De imediato, a importância do Rio precisa ser destacada, né? Há um imaginário sobre o Rio de Janeiro, quando se fala em Inglaterra é Londres, quando se fala nos Estados Unidos você se lembra de Nova York, e quando se fala de Brasil é o Rio de Janeiro. A partir da década de 1900, com a reforma Passos, portanto 125 anos atrás aproximadamente, a gente consolidou esse projeto de símbolo do Brasil cosmopolita e republicano, que, claro, vem e continua conosco. A cidade teve uma teia de significados que não dá tempo de explicar muito por aqui nesses nossos minutos, mas ele foi se atualizado ao longo da história, como eu coloco aí, e se constituiu numa parte, digamos, inalienável dessa identidade brasileira, cujas origens a gente encontra, claro, lá na Europa. Vejam, tudo começa nesse momento, né, na passagem do século XIX para o século XX, com a transformação dos espaços na Europa. Veja essa foto de Paris de 1890. Os boulevards, né, franceses já estavam ali construídos, as ideias políticas e filosóficas que estavam orientando essas intervenções urbanísticas aconteciam durante quase todo o século XIX. Havia uma expansão do espaço público, a arquitetura e a cultura, elas eram, digamos, inseparáveis nesse processo. O grande espaço público, a intervenção sanitária, traria para as cidades mais higienização, mais arborismo, mais espaços abertos e, claro, a monumentalidade dos prédios, dos edifícios que representariam essas grandes cidades. Paris e Londres são os exemplos mais costumeiros. Essa simbologia cultural, quando vem aqui para o Rio de Janeiro, a gente fotografa o mesmo Rio de Janeiro em 1890. Repare, uma rua estreita, que era o símbolo da modernidade do Brasil naquela época, mas quando comparada com a Paris do finalzinho do século XIX, a gente vê a diferença. O espaço, a sobrevivência estava ali, querendo dizer, bom, a gente continua aqui tentando conservar os velhos costumes do século XIX, com a nossa arquitetura ainda colonial, barroca, etc. Mas essa resistência teria muito pouco tempo para ficar em pé. Vejam que na década de 1900 a gente tem uma diferença fundamental. Em muito poucos anos, você vê aí duas fotos, né, representativas daquele momento, né, ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. A gente também observa aí a famosa Praça Marechal Floriano, já, digamos, encampada com a nova construção da Avenida Central, e tudo isso representando um Rio diferente, um Rio cosmopolita. Veja essa foto da Avenida Central de 1905. 15 anos só depois daquele flash da Rua do Ouvidor, temos o nosso Boulevard, temos a Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, já construída, inaugurada nesse momento, e fazendo uma contracena importante da Paris tropical, que passa a ser o Rio de Janeiro. Vejo outras fotos, aí a esquina com a Rua da Assembleia, também na mesma Avenida Central, em 1909. Nós também temos aí em 1910, uma foto da década de 1910, provavelmente 1915, 1920. Vejam, aquela Paris de 1890 está representada aí no Rio de Janeiro 20 anos depois, com a construção da Avenida Central e de toda uma reconstrução arquitetural que avançou durante esses anos com a reforma Passos no início do século XX. Então, essa reinvenção urbana do Rio de Janeiro contrasta com aquilo que tinha no século XX, vejam, a cidade no século XIX e a cidade no século XX. O modelo núcleo-periferia é que explica muito, em parte, esse processo. Há uma contradição nisso, né? Temos um Rio central, um Rio de Janeiro central, um núcleo, digamos,
mais rico, mais da classe média, e temos uma periferia que vai crescendo em paralelo com a reforma a passos e com essa revitalização, os novos espaços que passam a ocorrer aqui no Rio de Janeiro, a partir da construção da Avenida Central e também do Pentágono das Artes, que fica no finalzinho da Avenida Central, com os 5 prédios que fazem parte desse pentágono. Quando chegamos na Cinelândia, a gente encontra exatamente esse pentágono, né? A Broadway brasileira. Exatamente isso. O poder público e o poder privado se juntam para ocupar esse espaço, que antes era um espaço do convento, que existia por ali no final do século XIX. O projeto integrador de nacionalidade dá em contrapartida, uma diluição dos conflitos, fazendo com que a cidade se veja moderna e essa modernidade seja abraçada pela população. Boa parte dela recusou essa modernidade porque estava envolvida com as festas da Zona Norte, com todo o processo de favelização que já começava na cidade, mas para os políticos e para a classe média da cidade, essa especulação imobiliária era importante. O teatro e o cinema vieram com muita força nessa cena aí, né, nesse local, na Cinelândia, e claro, com a hegemonia do cinema americano, que passa a ditar as obras. Onde tudo isso começa? Aí em Nova York. Veja essa foto de Nova York de 1941. Vejam o esplendor da metrópole americana, e foi esse projeto que inspirou Francisco Serrador, um espanhol radicado aqui no Brasil, e ficou em Santos um tempo, e no Rio de Janeiro implementou a Cinelândia, a terra dos cinemas, inspirado nesse momento, digamos assim, de Nova York, nessa verticalidade de uma cidade que representava a fonte de inspiração para todas as metrópoles internacionais. Então, o papel do Rio na identidade nacional é muito grande. A gente tem uma transição de 2 épocas muito importantes. O século XIX estava indo embora como um espaço de sobrevivência, representado por aquela rua do Vidor, já estreita e ligada à vida portuguesa e colonial, e o século XX, o esplendor europeu e americano, numa narrativa monumental da Praça Floriano, a Praça da Cinelândia. A partir do centro, a cidade crescia para o subúrbio, para as favelas, para os bairros mais antigos também existia uma certa ligação direta com o centro, e a Zona Sul, um pouco separada, ainda a ser conquistada, Copacabana, Ipanema, etc., elas iriam ser conquistadas ou consolidadas só a partir da década de 1930. Esses modelos de arquitetura que estão aí presentes nesse momento, tem aqui quatro momentos importantes, 4 flagrantes, né? A gente tem desde as matrizes neoclássicas mais antigas, como por exemplo o Museu Nacional de Belas Artes, também o modelo neoclássico da Igreja de Santa Luzia, passa pelo neorrenascentismo, pelo ecletismo, né, do Teatro Municipal, construído em 1909, e chega aos arranha-céus. Arranha-céu naquela época era um prédio de 8 a 12 andares, com esses da Cinelândia, onde o cinema de Serrador estão na base, estão nos andares térreos, e nos andares de cima estão escritórios, consultórios e até moradias, inclusive. Os arranha-céus da década de 1920 já alinhados com o cinema. Quando a gente chega na década de 40, a gente tem aí o edifício à noite, né? Representativo daquela modernidade lá de Nova York, vindo aqui para o Rio de Janeiro, um prédio com acho que 20, talvez 20, 30 andares, não sei o certo aqui para informar para vocês, mas esse arranha-céu representa muito esse momento de verticalização e de sintonia com o chamado modelo americano de arquitetura. A coisa se espalhou, a gente tem aí imagens de Botafogo, a praia de Botafogo, no finalzinho do século XIX e no início do século XX, já se preparando para a ocupação que viria a tornar essa área, junto com o Flamengo, depois Copacabana, um balneário bastante representativo da cidade. Essa foto de 31 do Cristo Redentor, no momento em que ele é inaugurado, e essa arquitetura de inspiração francesa trouxe para o Rio uma importância magistral e trouxe a Zona Sul para a centralidade da cidade, saindo do centro da cidade, da Cinelândia, e trazendo a cidade para a Zona Sul. Finalmente, a Princesinha do Mar,
das caras consolidada a partir de 1930, uma urbanidade em formação ainda nesse momento, mas já trazendo para os anos 40 a representação da cidade. Sai o centro da cidade e entra Copacabana, substituindo aí, em parte aquela centralidade lá da Cinelândia com os cinemas e trazendo a praia e os balneários sul-americanos como representativo da cidade. Uma nova foto de Copacabana, a nova centralidade. Década de 50, a gente estava em Copacabana. Né? Copacabana se torna, então, o centro do Rio de Janeiro como representação da cidade. A expansão por Ipanema é quase que automática, ela começa devagarinho, mas vai chegando. Além do bonde, que também né, vai se incorporando à cidade, a Praia do Arpoador, a famosa Praia do Arpoador, fonte de inspiração de diversos artistas e cantores, e atrai muitos turistas também. Essa foto é do iniciozinho lá, década de 20 ainda, com o Arpoador por ser consolidado. Ipanema psicodélica, anos 70. Ipanema representa a contracultura, muitos dos poetas, artistas. Vinícius de Moraes esteve exatamente aí por essas bandas de Ipanema, não só morando, como também com a sua família, mas também inspirando nos bares e na própria vida urbana do bairro, aquilo que viria a ser a bossa nova. Então, Ipanema representa muito esses aspectos contraculturais, tanto da Tropicália, movimento musical brasileiro, quanto da própria bossa nova, que dá uma característica de modernidade, a cidade que se expande cada vez mais para a Zona Sul. Bem, o aspecto que eu queria ressaltar aqui nesse momento é sobre a indústria cultural e a cultura carioca migrando. Duas questões importantes. Tudo isso que a gente conversou aqui trazem duas questões. Primeiro, a cultura brasileira, como eu falo aí, é capturada dos redutos populares, especialmente a música negra, vai sendo levada ao palco como espetáculo ali a partir dos anos 30 e 40, com mais força. Então a gente tem aí um aspecto cultural que, além da modernidade carioca, traz também, por que não, a modernidade também da cultura negra, na evolução do ser carioca como símbolo de brasilidade, também é uma evolução multicultural. Né? A cultura mulata, inventada ali como cultura nacional na década de 30 no governo Vargas, vai tomando corpo porque o mulato se torna nacional, representa o Brasil, essa nova brasilidade que era antes europeia, na arquitetura do Pentágono das Artes, lá da Cinelândia, ela vem aqui, digamos agora, absorvendo elementos, digamos, da nossa formação étnica, que vão seguindo, né, uma tendência, digamos, natural do próprio cinema, mas depois favorecendo não só o cinema, como essa integração, essa multiculturalidade que é própria da cidade do Rio, que aliás é própria de grandes cidades como Nova York, Londres e Paris também. A gente tem aspectos da Avenida Rio Branco na década de 60, vejam, a antiga Avenida Central, agora como um centro financeiro, um centro de comércio, um centro da vida urbana do Rio de Janeiro. Ainda algumas fotos que flagram o Rio nos anos 50 e 60, o Palácio Monroe, por exemplo, na década de 50, antes de ser demolido nos anos 70, e os famosos ônibus da CTC, né, chamados transportes coletivos, né, que foram moda aí nessa época, naqueles anos. Hoje, como herança, as identidades elas operam com estrutura instável, isso é importante, né? É transitória, é multiforme. Aquela velha monumentalidade europeia foi cedendo a esse multiculturalismo da cidade. Nesse pós-modernismo, a gente tem uma espécie de desorganização da comunidade coletiva de sentidos, né? Que havia estruturado a cidade no início do século XX com os modelos europeu primeiro e americano baseado no cinema logo a seguir. Isso hoje não acontece mais. A cidade tem uma multiculturalidade muito grande. Concluindo, a gente fala muito em enobrecimento nesse momento, nos anos 80 para cá, essa palavra, ou seja, tornar a ser nobre de novo, é uma forma de imposição da indústria cultural, porque eu posso pegar as relíquias da arquitetura do início do século XX, tanto dos prédios neoclássicos e neorrenascentistas lá da Rio Branco, quanto os arranha-céus da estrutura
Serrador, que trazem o cinema para a cidade, e imaginar que esses espaços também são hoje apropriados do mesmo jeito, né? A indústria cultural se apropria do espaço, transforma o espaço em uma paisagem cultural e turística e conduz, em termos comerciais, um processo de apropriação simbólica. A arquitetura está muito envolvida nisso, porque ela é construída para ser apropriada, né? Tanto pelo governo quanto pelo poder privado. Ela vai consolidando na cidade, primeiro através do cinema, e depois através dessa vida mais multicultural. Exemplos como esse processo se dá. Isso tudo vai associando, digamos, esse trecho aí da Cinelândia, do centro da cidade, e os trechos que a gente viu também na Zona Sul, eles constituem uma grande metáfora social. Porque tanto a construção do Rio de Janeiro, do início do século XX, quanto o enobrecimento, tornar nobre de novo aquilo que teve um significado no início do século XX, né? Constituem utopias urbanas, né? Ou seja, a gente está sempre sonhando com uma cidade que representa idealmente as coisas, do ponto de vista político ou do ponto de vista, digamos, do meio privado. Tá aí, essa cidade de partida, as origens do Rio contemporâneo. Eu espero que você goste. A gente vai voltar a fazer uns vídeos sobre esse assunto, porque eles são interessantes e a gente pode conversar aí aqui no YouTube ou no link onde você pode me encontrar. A gente tem muito a conversar aqui e aonde você puder me ver aí. Um abraço para todo mundo. Aguardo o nosso próximo tema.